Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a representação geométrica. Então, nós temos aqui uma reta numérica de números inteiros. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim infinitamente para os dois lados, tá bom? Então, eles são infinitos para os dois lados. E aí ele fala aqui, ó, represente os seguintes números na reta. Então, eu vejo aqui, ó, que eu também tenho um número decimal, eu tenho uma fração, eu tenho uma raiz quadrada, e eu preciso colocar nessa reta. Ou seja, esses números aqui, eles estão dentro do conjunto dos números racionais. Então, lembrando, se está com dificuldade, no vídeo anterior que eu falei sobre o conjunto dos números racionais, que é tanto os números naturais, números inteiros e agora números com vírgula, tá? E esse número com vírgula, ele pode ser escrito tanto na forma de fração como na forma de um número decimal. Então, eu vou representar aqui na reta. Então, como é que eu faria isso? 0,4, onde estaria 0,4? Ele é positivo, então estaria entre o 0 e o 1. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. Dividir aqui 0,5, eu vou dizer que o meu 0,4, ele está aqui, ó. Aqui, o próximo número, 3 sobre 4. Ah, não sei. Como é que eu vou colocar uma fração nesses números aqui? Se tiver com dificuldade, faz a divisão. 3 dividido para 4. 3 dividido para 4 dá 0,7. 0,7 o quê? Negativo. Ah, então a metade aqui entre 0 e 5... 0 é 0,5, então 0,7 eu vou dizer que ele está aqui. 36 sobre 5 é a mesma coisa que 36 dividido para 5. 36 dividido para 5 dá 2,4. 2,4 é positivo? Ah, então positivo eu vou colocar ele aqui, 36/15, tá? Menos 42 sobre 12, a mesma coisa. Tem que fazer a divisão para poder achar o número exato. Então, 42 dividido para 12 dá 3,5, negativo. Então, 3,5 está entre o 3 e o 4. Então, 3,5, vou colocar ele aqui, ó. 42 sobre 12, negativo. Raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, tá aqui, ó. Raiz quadrada de 16. E menos 3,4. Menos 3,4 tá um pouquinho aqui antes dessa fração. Então, está aqui, ó. Menos 3,4. Tanto faz você colocar o número em cima quanto embaixo, tá? Não tem problema nenhum. É só para mostrar onde estão os valores na reta numérica. Outra coisa que também não faz diferença, se você colocar aqui pertinho, aqui embaixo, ou puxar assim, às vezes não dá para colocar no caderno, então você pode puxar uma seta aqui e escrever aqui embaixo. É mais para representar onde estão os valores, tá bom? Então, vamos ver um outro exemplo. Então, lá, digamos que cai aqui no exercício. Escreva na forma de fração e coloque o número na reta abaixo, né? Então, lá, vou representar aqui cada número, o A, o B, o C, o D, o E e assim por diante. Então, para o número A. Então, é para escrever na forma de fração, um número que esteja antes do menos 2. Menos 2, que número... Então, eu tenho que pensar, né? Que número que eu fazendo a divisão, por exemplo, aqui. Eu pego o menos, tem que ser o número negativo, né? Todo lado do número negativo. Então, eu vou colocar aqui menos 9 sobre 4. Menos 9 sobre 4 é a mesma coisa que menos 2,25. Ah, então descobri, se eu fizer a divisão 9 dividido para 4, dá menos 2,25. Então, esse A aqui, ele pode ser escrito na forma de fração, tá? Então, achei aqui, ó, vim um pouquinho para cá, determinei que eu queria o 2,2, mais ou menos, e aí eu procurei uma fração que, dividindo aqui, desse esse resultado. Então, não tem que ser esses números aqui, né? Na verdade, quando o exercício ele pede para que você coloque o número, não precisa ser, não tem um valor exato, então poderia ser outros valores aqui, tá bom? Não faria muita diferença. Então, a letra B. Letra B? Ah, então tá um pouquinho antes, ó. Então, tá um pouquinho antes aqui. Então, a não ser que ele desse na reta aqui, ó, ele dissesse e tivesse os pontinhos, né? Então, vamos supor aqui que eu tivesse um pontinho aqui
E aí, um outro pontinho aqui, ó. Então, esse daqui, ó, é 1,2, tá vendo? Tá vindo pra cá, ó. 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, até chegar no 2. Então, esse é 1,2, tá? Então, qual é a fração que eu simplificando dá 1,2? Então, a fração, eu pensaria que número que dividindo dá 1,2. Isso daí não é mágica também, tem que fazer a conta para testar, tá? Então, aqui eu sei que 5 sobre 4 é a mesma coisa que 1,25, mais ou menos, tá? Então, então, o número aqui, 5 dividido para 4, dá 1,25. Então, essa é a letra B. Letra C, então. Vamos pegar aqui a letra C. Vou fazer aqui embaixo. Letra C. Eu tenho que o ponto C... O ponto C, então o ponto C está do ladinho do 1. Se está do ladinho do 1, é 1,1. Então, qual é a fração que dividindo dá 1,1? A fração que dá 1,1 aproximadamente, desculpa, não é 0,1, né? É 0,8 ali, 0,9, né? Porque tá depois aqui, ó, 0,9. Então, a fração que dá 0,9 não tá difícil. Então, eu vou colocar aqui aproximado. Então, eu sei que 7 sobre 8 é a mesma coisa que 0,87 aproximadamente, tá bom? Dá 875. Letra D. Então, a letra D aqui, ó, ele está um pouquinho, tá aqui, ó, 0,1, 0,2. Então, vamos dizer aqui que está no 0,3 aproximado. Então, eu vou colocar aqui qual é a fração que dá 0,3. E aí, eu tenho que fazer várias contas, não é uma conta só. Então, eu vou fazer 2 dividido para 5, 3 dividido para 1, dá quanto? Vamos ver aqui. Vou fazer a conta. Então, 3 dividido para 3 dá 1. Então não pode dar 1, né? Tem que ser antes, tem que ser menos. Então, eu vou fazer aqui 3 dividido, vou aumentar então o número de baixo. 3 dividido para 5, deu 0,6, olha. Só que como tá bem próximo, então eu vou fazer outro. Vou fazer aqui 3 dividido para 8. 3 dividido para 8 dá 3 e pouquinho. Tá bom, né? Então, aqui a minha fração é 3 negativo, né? 3 sobre 8, que é a mesma coisa que 0,375, tá? A E. Tem a letra E. Letra E, se ele tiver pontinho, se não tiver pontinho, não tem problema o número, tá? Você pode falar aproximado. Na maioria das vezes dos exercícios não vai ter aqui pontinho, vai ter aqui, ó, um valor aproximado. Se você olhar aqui, ó, você vai perceber que ele tá antes da metade, então deve ser 1,4 ou alguma coisa assim, né? 1,4 não, 0,5, na verdade passou, né? O lado positivo. Então, o lado positivo tá aqui, ó, metade aqui é 0,5, né? Então, tá ali aproximadamente. Então, posso jogar em um 0,5, 0,4, e aí eu vou fazer o teste. Vou de novo no meu rascunho e vou dividir. Então, vou pegar aqui um 4 dividido para 6. 4 dividido para 6 dá 0,6. Opa! Tá bom aqui, né? Então, eu vou deixar esse valor aí. Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, o número positivo, né? Então, número positivo, 4 sobre 6, que é a mesma coisa que 0,6, tá? O F. F, ele está um pouquinho depois do 1, então 1,2, 1,3, tá? Então, ele está um pouquinho depois, tá antes da metade, né? Então, vou deixar aí 1,2, 1,3. Então, eu vou fazer a conta, 6 dividido para 4, quanto dá? 6 dividido para 4 dá 1,5. 1,5? Deixa eu ver. 1,5 tá bom, né? 1,5. Então, vou colocar aqui 6,4. 6 sobre 4. Que dá 1,5. Lembrando que ele quer que você simplifique, né? Sempre é bom simplificar a fração máxima. Então, aqui dá para simplificar? Dá. Se dá para simplificar aqui, ó, eu vou colocar aqui 3 sobre 2, né? Dividir aqui. Opa, aqui não dá para dividir. Não, aqui não dá para dividir, porque 9 não dá para dividir para 2. Então, não dá para dividir, deixa assim mesmo. Também não dá para dividir. Não dá esse daqui que dá, né? Então, esse dá para simplificar? Vou simplificar ao máximo, vou dividir por 2, esse daqui, ó. 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Pronto. Tá aí é uma fração irredutível, tá? Mesma coisa aqui, ó. Dá para dividir por 2 também. Então, dividir por 2 dá 3 sobre 2. Vamos para a letra G, então. G aqui, ó, tá quase próximo do 2. Então, tá aí 1,8, 1,5, 1,6. Passou da metade, né? Então, vou pegar aqui um espaço
Vamos colocar aqui a letra G, então. Letra G. 1,8, 1,6. Vamos testar. Aí eu vou testar, vou dividir 10 dividido para 5 dá 2, né? Então tem que ser 10 dividido para 6, 10 dividido para 7, 11 dividido para 8. Então vou testar aqui, ó. Então vou dizer que 1, 2, 3, o G tá no 1,6. 1,7 mais ou menos. Então vou colocar aqui 13 sobre 8. 13 dividido para 8 dá 1,6. 1,625 aproximadamente. Tá aí um número que chega aqui, ó, tá? Aproximado. O H passou do 2, né? Então, se passou do 2, ele chega 2 e pouquinho, né? Passou 1, 2 casas, mais ou menos. Vou dizer que ele passou aqui aproximadamente. Tudo isso é aproximado. Como não tem uma medida exata aqui bonitinha, né? Porque daqui até aqui iria 10 casinhas, né? Então seria 1,1, 1,2, 3, 4, 5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 até chegar no 2. Teria que estar bonitinho aqui. Como não está, eu posso dar um valor aproximado. Eu posso ir no chute. Eu posso ir no chute aqui, ó. Ele passou aqui, ó. Aqui a metade eu defino o meio. O meio é 1,5. E aí passou do 1,5, vai para 1,6, 1,7, assim sucessivamente, a não ser que esteja a medida bonitinha ali, tá? Então, o H, por exemplo. H passou ali umas 2 casas. Ah, passou umas 2 casas, então ele tá no 2,1, 2,2. Ele tá indo pro 3, né? Tá indo em direção ao 3. Então, 2,2, 2,2, legal. Então, 2,2, eu sei que se eu dividir 9 para 4, dá 2 e pouquinho. Então, é a mesma coisa aqui que 2,25, tá? Então, esse aí é um exercício sobre reta numérica.